Querido laboratório, nesta semana de 13 a 19 de junho de 2022, nós voltamos a ter uma situação atípica, onde 2 jogos se apresentam. A gente teve isso anteriormente no laboratório uma única vez. As circunstâncias, para que a gente tenha novamente 2 jogos são muito parecidas com as circunstâncias daquela semana. E uma semelhança fundamental é que a gente tem na conclusão desses 2 jogos o arcano da estrela. Então me parece que volta e meia o jogo vai fornecer a gente caminhos de resgate, de reencontro com a sabedoria da estrela. Quando a gente teve esses 2 jogos anteriormente, eu fiz 2 horas da cisma, eu fiz 2 lives, eu fiz tudo dobrado. Agora a coisa pode ser um pouco mais enxuta. Eu estou entregando aqui essas considerações sobre o primeiro jogo, que traz um comando bem objetivo. E eu peço, por favor, que todo mundo que viveu mais fortemente os arcanos do jogo da base da semana passada, escute e acolha o comando que eu estou trazendo aqui. Lá naquela situação anterior, teve gente que não escutou os meus pedidos. Eu pedi para que só um determinado grupo de pessoas assistisse a primeira live. Teve gente que assistiu a primeira live mesmo sem estar naquele grupo de pessoas. Teve gente que quis fazer do seu próprio jeito. Bom, eu não posso ter controle sobre a forma como vocês vão ouvir as minhas sugestões aqui. Mas eu peço encarecidamente que vocês ouçam e façam do jeito que eu estou orientando, tá? Quem deve ouvir esse comando? Quem viveu mais fortemente o 4 de ouros no sim, o 5 de paus no não e o arcano do enforcado no porquê, cartas da base da semana passada. Quem lidou, portanto, mais com as cartas de sofrimento. Quem se viu às voltas com o seu próprio sofrimento, com a sua condição de vítima. Quem lidou com situações de escassez, de inveja, com o lado mais baixo de si mesmo ou das pessoas. Quem se sentiu um pouco preso a determinadas ilusões, quem teve dificuldade de agir, quem se sentiu bloqueado. Então, todo mundo que experimentou essas cartas mais fortemente na semana passada deve ouvir esse comando aqui, tá? Esse primeiro jogo que eu estou apresentando é um jogo de transição. É um jogo intermediário de limpeza. Vocês podem ver aí na imagem do jogo que o 4 de ouros volta a se apresentar no sim. E ele expressa o lado mais baixo, mais torpe do ser humano. Ele é um criminoso às vésperas de cometer um crime, quando ele está sendo tomado pelos piores sentimentos. Então ele expressa os lugares mais pobres, mais marginais, mais enfraquecidos de nós. No não, a gente tem 2 cartas que representam uma conexão com o cumprimento da nossa missão. A gente tem o pajem de paus, que é o menino frígio cavalgando o carneiro dourado de Zeus. Esse impulso, essa aceitação de ir lá cavalgar esse carneiro,
representa a nossa coragem de levar ideias adiante. O 2 de paus é o herói do naipe de paus no momento em que está consultando o próprio mestre para saber qual é a sua missão. De posse dessa missão é que ele vai agir. E ele vai em busca desse carneiro dourado aí, assim como esse rapazinho que está montando o carneiro. Essas duas cartas de paus no não, elas trazem a força necessária para a gente levar, né, as nossas iniciativas adiante e a consciência sobre a nossa missão, o que a gente tem a cumprir. Só que essas cartas estão no não, elas estão bloqueadas. Quem ainda está sob a vivência do 4 de ouros está com essa força para agir bloqueada. No porquê a gente tem o As de Espadas, a necessidade de realizar um corte. Temos que cortar esse criminoso aí. Temos que cortar essa influência negativa, essa força da escassez sobre nós. O nosso pior lado tem que receber limites. Pessoas que nos fizeram mal precisam ser cortadas. Então, o grande comando dessa semana é esse criminoso aí, no 4 de ouros, que pode morar dentro de nós, mas pode ser uma outra pessoa, pode ser inclusive uma influência espiritual negativa, nefasta. Isso precisa ser cortado pela lâmina da deusa Atena, que representa o As de Espadas. Certo? Então, eu estou trazendo aqui a mensagem para vocês de que algum mal tem que ser cortado. Isso pode ser impor limites, dizer algum não, mas também passar por um determinado processo de limpeza energética. Isso é da maior importância. Se esse corte não acontecer, nós não vamos entrar no jogo que eu vou apresentar em vídeo, que é o jogo oficial da semana, digamos assim. Tá? No topo do jogo, a gente tem o 7 de copas. O 7 de copas é o momento em que Psique se ajoelha aos pés de Afrodite e diz a ela: eu quero o amor de Eros de volta. Ele foi embora, ela estava sofrendo muito por amor. Então, ela toma a iniciativa de procurar Afrodite, se ajoelhar aos pés dela e fazer um pacto com Afrodite. Então, Afrodite dá uma série de comandos que ela deve seguir. Essa carta expressa um acordo, uma escolha feita com todo o nosso coração. Uma reconexão com Afrodite, que é simbologia de quê? Fertilidade, vida, amor. Então é como se a gente reencontrasse e se submetesse ao nosso lado mais fértil, mais poderoso, mais cheio de vida, mais cheio de amor para seguir em frente. Ela se ajoelha aos pés de uma deusa, e isso também pode significar a busca por uma proteção espiritual. Algum acordo precisa ser feito com o espiritual para a gente reaver o nosso caminho, tá? Então é um jogo que traz um processo de cortar essa energia bizarra do 4 de ouros, nos reconectar a uma fonte de luz que pode ser o que a gente ama, ou pode ser uma ajuda espiritual que a gente vai buscar, que é o 7 de copas, para que a gente possa experimentar a liberação criativa dessas duas cartas que estão bloqueadas no não. Entendem? Então tem que haver um corte e tem que haver um movimento de reconexão.
Isso pode ocorrer de uma maneira ritualística. O importante, eu não sei como vocês vão fazer, é que algum mal seja cortado. Experimente limites. Para que a gente possa se ajoelhar de novo diante do nosso caminho, diante do espiritual, com todo o nosso amor e dizer: é isso aqui que eu quero para a minha vida. Renovar o pacto, o acordo consigo, com a dimensão Afrodite, a dimensão fértil em nós. Então, essa é a mensagem. Por favor, façam qualquer coisa dentro das crenças de vocês, dentro dos recursos de vocês. Façam qualquer coisa que expresse esse comando duplo: cortar o mal, se reconectar com a luz. Ok? Se vocês não fizerem isso, não vai ser liberado o que está contido na mensagem do próximo jogo. Eu estou falando sério. Já aconteceu para mim. Eu passei o dia de ontem inteiro estudando como é que eu ia entregar essa mensagem. Até que o jogo falou: você está pronta, é isso aí, você entendeu tudo. Certo? Não adianta fingir que não é para cortar algo, que não é para se reconectar e que o próximo jogo vai vir e cair sobre a nossa vida como uma luva. Infelizmente, a gente tem um dever de casa, tá? Tem outra coisa também sobre o jogo da semana passada. Todas as cartas da base, elas têm uma saída da angústia que elas expressam. O arcano do enforcado, que é Prometeu acorrentado, é salvo por Hércules. Heracles, né? O grande herói grego é quem salva Prometeu. Ele consegue acertar uma flecha na águia que todos os dias vai lá torturá-lo, liberta ele das correntes e ele novamente volta, à vida, né? A vida restituída. O 5 de paus, que traz o herói Jasão combatendo o dragão, ele também tem uma saída através de uma ajuda que acontece, um resgate. Não é Jasão que vence o dragão. Quem vence o dragão é a Medeia, a bruxa com quem ele dá match no Tinder. Ele chega à ilha, conhece essa moça é filha do rei, ela sabe o que fazer para vencer o dragão e ajuda ele. No fim da semana, o anti-herói Dédalo, ele vai ladeira abaixo, né? Ele é tomado de inveja do sobrinho, mata o sobrinho, tem que sair da cidade dele para não ser linchado, passa um tempo em situação de rua, mas ele também é resgatado por um rei que identifica ele no caminho, puxa ele e dá uma segunda chance a ele dentro do seu reino, para ele trabalhar como arquiteto do reino desse rei, que é o rei Minos de Creta. Então, novamente a gente tem aí uma situação de resgate, onde um personagem da semana passada foi salvo. No topo do jogo da semana passada, a gente tem uma situação de união, de acordo, de casamento. Na verdade, a cena do casamento de Eros e Psique, o primeiro casamento, né? A primeira união, em que ela fica com ele, mesmo sem ter consciência do rosto dele. Eu acredito que a gente precisa prestar atenção nesses
salvadores desses 3 personagens e entender que se a gente está com dificuldade, se a gente está vivendo essa agonia, a gente precisa pedir ajuda. A gente precisa dar a mão para alguém, da mesma forma que Eros e Psique deram a mão, deram as mãos. Então tem esse elemento do afeto, da ajuda, da compaixão, do acordo, que oferece a gente um resgate. É o mesmo elemento presente nos 3 mitos. E aí a gente volta a ter uma carta de copas que representa uma união, um acordo, um pedido de socorro, uma reconciliação consigo e com o próprio caminho e com os deuses, que é, no topo do jogo de transição da semana atual, a Psique se ajoelhando aos pés de Afrodite. Então nós precisamos, se estivermos ainda muito atormentados com o jogo da base da semana passada, precisamos agora, depois desse corte aí que a gente vai fazer, precisamos do elemento amoroso, da bênção, da ajuda, da proteção. A proteção tem que ser ativada de novo, nós precisamos pedir socorro, ou as duas coisas. Pedir ajuda a quem possa nos socorrer, afetiva, financeira, espiritualmente. Não devemos passar por esse perrengue todo sozinhos, tá? E por que é que eu tô entregando essas informações desse primeiro jogo de transição? Esse jogo foi um comando para mim, mas ele é um comando coletivo também, que é basicamente o que eu já disse para vocês. A gente precisa cortar alguma coisa para entrar no jogo seguinte, no jogo oficial da semana. Esse jogo aconteceu todo para mim ontem. Todo. E aí eu fiquei um pouco assustada, né? E, enfim, eu me liberei de uma coisa muito pesada mesmo. E fui recorrer ao próprio jogo, depois que eu me liberei, para perguntar, tá, o jogo aconteceu todo para mim. Eu me liberei dessa carga aqui pesadíssima. E agora, muda alguma coisa no jogo da semana? E tudo mudou radicalmente. Radicalmente. Um grande poder foi liberado, digamos assim. Então, ouvir. E aí eu passei, né, de ontem para hoje, fazendo jogos que representassem para mim uma legenda, uma explicação, traduzindo para mim mesma, né, esses 2 jogos, esse do antes e esse do depois, do corte dessa coisa ruim. E estou no ponto de entregar essa mensagem aqui. O que a gente ganha realizando? A gente acessa o jogo seguinte, que traz uma liberação mesmo de um poder grande, um reencontro com algo muito potente dentro de nós. Por isso, eu encerro esse estudo aqui dizendo a vocês, não ignorem essa mensagem. Se você ficou muito batendo cabeça nas cartas da base da semana passada, você precisa realizar isso aqui, tá? É isso.